Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Uma boa noite a todos. Nós somos a Igreja Presbiteriana, no bairro de Porto de Santana. Estamos na rua Gabino Rios, número 56. Nosso município aqui, para quem não conhece o bairro de Porto de Santana, é o município de Cariacica. Estamos na Grande Vitória. Os nossos cultos aqui semanais acontecem às terças-feiras, reunião de oração às 19h30. Às quintas-feiras, às 19h30, temos o estudo bíblico da palavra. Aos domingos, 8h30 da manhã, o culto matutino ou a escola bíblica dominical. À noite, temos o culto público de adoração e pregação da palavra, que acontece às 19h. Temos uma congregação em Nova Rosa da Penha 2, que nós temos os cultos lá semanais, quartas e sextas. Quartas, 19h30, que é o estudo bíblico da palavra, e a sexta-feira acontece a reunião de oração. Aos domingos lá, 9h, escola bíblica dominical, e às 19h30, o culto público, ministração da palavra, adoração ao Senhor. Hoje, nesse domingo, nós vamos falar sobre o céu. O tema do nosso culto é o céu. Então, as músicas que nós vamos cantar, alguns textos que vamos ler, a ministração da palavra será nessa direção. Para começar, eu convido você que está em casa a abrir sua Bíblia no Salmo de número 15, que é o padrão, que é o modelo, que é o gabarito, a bitola daquele cidadão que vai morar no céu. Quando se pensa assim, quais seriam os comportamentos, ou qual seria o comportamento daquele que vai morar no céu? Então, o Salmo de número 15, Davi, ele fala sobre isso e eu vou ler para você. Assim diz a palavra: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Nós podemos dizer que essa terra, esse mundo, onde nós somos peregrinos e forasteiros, onde nós estamos a caminho da nossa pátria, nós não somos daqui,
Nós não somos cidadãos desse mundo. O Senhor Jesus deixou isso muito claro quando disse que o meu reino não é deste mundo. E se nós pertencemos ao reino do Senhor Jesus, certamente o nosso reino, a nossa terra não é essa. Nós estamos a caminho da nossa pátria. Aqui nós somos forasteiros. Nós estamos como peregrinos. Mas enquanto nós estamos aqui é como se fosse um esboço comportamental. Então nós precisamos ensaiar aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós haveremos de ser um dia com um corpo glorificado. E nessa noite, quando nós tratarmos do céu, em vários momentos, alguns comportamentos eles serão também enaltecidos, comportamentos positivos, e certamente também seremos chamados a atenção pela palavra de Deus acerca de alguns comportamentos que temos e que não condiz com aquele que quer morar no céu. E nesse momento eu te convido a orar ao Senhor, no sentido de que Ele mostre a sua vontade, o seu caminho, o seu propósito para cada um de nós nessa oportunidade. Senhor, nessa noite feliz, neste santo lugar, onde marcamos o encontro com o Senhor, nós clamamos ao Senhor a Tua bênção sobre nós. Pedimos ao Pai que pela Tua santa e doce misericórdia, que possamos ser conduzidos a uma reflexão da Tua palavra, que possa ministrar aos corações que hão de ouvir. Quanto a nós que estaremos aqui, ó Pai, permita que a Tua palavra também fale aos nossos corações, que nada daquilo que viemos fazer aqui possa ser feito para nós mesmos, mas que tudo seja feito na direção do Senhor, para a glória do Senhor, para a manifestação da glória do Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Quanto ao céu, quantas dúvidas tantas pessoas têm, quantos de nós temos, e nós precisamos, ó Pai, crer que existe um lugar preparado pelo Senhor, adornado pelo Senhor, que está reservado para uma eternidade, para todo aquele que um dia foi lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus. Permita que tenhamos uma mente arejada e boa vontade para participar deste culto como servos do Senhor. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Nós vamos cantar duas canções do nosso inário que falam sobre o céu. Ó, pensai neste lá do céu, nas gloriosas moradas de luz, onde os crentes felizes desfrutam da presença de Cristo Jesus. Ó, pensai, ó, pensai, ó, pensai neste lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai neste lá do céu. Ó, pensai nos amigos do céu, que venceram a luta final, e nos cantos que sempre ressoam na harmonia do lar eternal. Ó, pensai, ó, pensai, ó, pensai neste lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai neste lá do céu, hei de ver lá no céu Deus Jesus, face a face seu rosto mirar, e bem longe cuidados, tristezas, para sempre com ele habitar. Ó, pensai, ó, pensai,
pensai neste lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Oh, pensai neste lar lá do céu. Sem demora no céu estarei. Vejo o fim da jornada chegar. Meu bondoso Jesus lá me espera, para as bênçãos eternas me dar. Oh, pensai, oh, pensai, oh, pensai neste lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Oh, pensai neste lar lá do céu. A outra música tem a mesma direção, vai nos falar a respeito daquilo que o Senhor tem preparado, já preparou para nós, para a eternidade. Junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Alegria perene ao seu lado, há profusas delícias ali. Sim, ali, sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa espera de glória e de luz. Junto ao Pai nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, tais prazeres se findam aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com o brilho perpétuo da luz, a tornar-te feliz com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois ali, o cristão pela fé sempre alcança as riquezas do reino de luz, prometidas por Cristo Jesus. Quem quiser desfrutar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus te dará. Pois dali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou lá na cruz, nos atende, nos ouve Jesus. Se tem algo que não combina com o céu, é um comportamento de pecado. Por isso, o cidadão do céu, ele tem a responsabilidade de sempre, diariamente, todos os dias, estar pedindo perdão pelos seus pecados. Todos nós, mesmo aqueles que já professam o nome do Senhor Jesus,
não deixa de ser pecador a partir do momento que tem um encontro com o Senhor Jesus. E a palavra de Deus, em muitos textos, nos fala a respeito da necessidade que temos dessa busca de comunhão. No Salmo 32, o salmista diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então é isso que nós vamos fazer nesse momento. Nosso irmão Gabriel estará orando ao Senhor, uma oração de confissão de pecados, uma oração também de agradecimento ao Senhor nosso Deus por aquilo que Ele tem realizado através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que possamos livremente falar com o nosso Deus, porque Jesus pagou o preço do nosso pecado. Nós temos condição de pedir ao Senhor, e a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não permaneça com o fardo, não permaneça com o peso do pecado, mas deposite-o agora aos pés da graça de Cristo. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai, estamos de Ti nesta noite, agradecendo, ó Pai, porque o Senhor tem nos perdoado, agradecendo porque o Senhor concedeu o Seu único Filho na cruz do Calvário, para que morresse em meu lugar, em nosso lugar. Ó Pai, obrigado porque o Senhor tem me perdoado pelos meus pensamentos, o Senhor tem perdoado os Teus filhos pelos pensamentos, pelas atitudes, ó Pai. Obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu maravilhoso amor, porque o Senhor tem remido as nossas vidas, o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas o Teu amor. Nós só temos a Te agradecer. Obrigado porque, meio a pequenas atitudes em que achamos que estamos certos e mesmo sendo falhos, o Senhor tem olhado pelas nossas vidas. O Senhor tem nos perdoado porque não merecemos, ó Pai, mas o Senhor nos ama infinitamente. Só temos a Te agradecer. Agradecemos por esta noite, por este culto. Agradecemos porque o Senhor tem nos possibilitado estar à Tua casa, tem nos possibilitado estar diante a Tua igreja para mostrar, ó Pai, que diante essa pandemia, diante a todas as adversidades que possam vir, o Senhor tem sido presente aos Teus servos. Agradecemos, colocamos este culto, colocamos a palavra em Tuas mãos. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar, Pai, o entendimento, para que possamos estar servindo ao Senhor e continuar tendo fé. É no nome santo do Teu Filho amado Jesus que agradecemos assim. Amém, Deus. Esse é o momento de nós falarmos da responsabilidade, né, dos irmãos, membros da igreja, entregarem os seus dízimos, suas ofertas. E como a gente vai falar de céu, eu pensei em dizer que a forma como nós lidamos com o nosso dinheiro, a forma como nós lidamos com as nossas finanças, também tem a ver com o céu. Aquele cidadão do céu, ele tem responsabilidade em fazer investimento naquilo que é do céu, naquilo que pertence ao céu. Diferentemente daquele que está fadado e limitado aos efêmeros prazeres e sonhos desta terra, e que vão ficar por aqui mesmo, ele vai investir aqui, porque o reino dele é aqui. Mas aquele que pensa em almas, Salomão ele diz que o sábio, ele investe em almas. O sábio, ele tem cuidado com as almas. Então o crente no Senhor Jesus, o cidadão do céu, ele tem uma preocupação de fazer um investimento em um lugar
onde ele vai viver eternamente. E o Senhor Jesus, ele nos fala em Mateus capítulo 6, versículos 19, 20 e 21, diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vou pedir a Ana Clara que ore ao Senhor, agradecendo a Deus pela vida financeira dos irmãos, pela vida financeira daqueles que estão ao alcance, desse culto nessa noite, rogando a Deus também para que a sua vida financeira seja abençoada. Nós estamos vivendo um momento de construção aqui na nossa igreja, que é um muro que nós começamos no ano passado, terminamos uma parte e estamos dando sequência por uma questão de necessidade realmente, de um outro lado, e pela misericórdia de Deus a obra vai indo bem, mas nós continuamos a contar com a generosidade dos irmãos, daqueles que estão nos assistindo, que quiserem colaborar, sintam-se à vontade. E a Ana estará orando agora pela sua vida, pelas nossas vidas financeiras. Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar contigo, de mesmo sem estarmos podendo congregar, por nós podermos gravar esse culto, pela plataforma, pelos instrumentos, pela vida dos meninos. Então, muito obrigada por isso, pela oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado financeiramente a vida da nossa igreja e a vida dos nossos irmãos. Muito obrigado, ó Pai, por esse muro que está sendo construído. É uma necessidade, precisava ser feito. E é o Senhor, ó Deus, que tem realmente dado condição para que essa obra seja feita. Então, nós te agradecemos porque o Senhor tem levantado recursos, o Senhor tem sustentado os homens que estão aqui trabalhando, e nós te agradecemos por isso. Te pedimos, ó Deus, por todas as pessoas que estão desempregadas nesse período tão difícil. Te pedimos para que neste momento o Senhor esteja alcançando, consolando e dando a provisão para cada uma delas, ó Deus, e que nossa situação melhore. Muito obrigada por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido para as nossas vidas, e te peço para que o Senhor nos ajude a ser cada dia mais gratos e mais também generosos. Em nome do Senhor Jesus, amém. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 14, versículo 12, que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. O caminho que nos leva ao céu é um só, e é sobre ele que nós vamos cantar agora. Sinceramente eu preciso encontrar outro caminho, outra vida a levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver, porque lutar sem iludir, só amar. Ouço falar Por aí sobre Deus, e que nas trevas a luz Ele traz e satisfaz suas vidas também. Tenho bem, gozam a paz, tenho um motivo pra crer. Vão correndo pra Deus, vão correndo pra Deus, esperando um caminho melhor, esperando um caminho melhor. Se realmente é verdade o que ouvi, são tantas coisas eu posso sentir que vão encher o vazio de mim. Nova canção quero cantar, quero este amor abraçar. Vou correndo pra Deus, vou correndo pra Deus, certamente um caminho melhor, certamente
melhor, certamente um caminho melhor. E quando nós começamos a percorrer esse caminho na nossa vida terrena até o céu, nós ganhamos também a certeza de segurança e de alegria em saber que nós não estaremos sozinhos, porque durante todo esse percurso o Senhor Deus estará conosco até o dia final. Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Ah, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador, feliz então pra sempre eu viverei. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para nos salvar. Seu sangue derramou, lavando meus pecados, e dessa forma agora salvo estou. Ah, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador, feliz então pra sempre eu viverei. Feliz então pra sempre eu viverei. E nós só podemos alcançar o céu, só podemos percorrer por esse caminho, porque um dia o Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Na cruz onde Cristo morreu, há poder de abrigar e salvar. Sua graça é real, seu amor sem igual, mais alto que os montes, mais vasto que o mar. Junto à cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. Sem Cristo não podes viver, sem Ele não podes vencer. Perdão obterás, vida eterna terás, Jesus dar-te-á tudo que for mister. Junto à cruz há lugar pra ti.
junto à cruz, há lugar pra ti. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Em outro momento você leia todo o capítulo 21, certamente você já leu, né? Mas pausadamente, porque nós vamos passear no texto e certamente não daremos conta de esgotar toda a profundidade dele, mas lerei apenas do primeiro versículo ao versículo 8 e depois do capítulo 22, do primeiro versículo ao versículo 5. Diz assim a palavra: Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos seus olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Capítulo 22, a partir do versículo 1, assim diz a palavra: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Senhor Deus e Pai, não sabemos quase nada a respeito do céu. Cremos na existência dele. E nessa oportunidade estaremos, ó Pai, ousando falar desse assunto tão precioso. Mas entendemos, ó Pai, que como este assunto é verdadeiro, porque foi mesmo o Senhor quem prometeu, e o Senhor quem criou essa cidade santa, maravilhosa, permita-me, ó Pai, pela unção do Teu Santo Espírito, que eu possa conduzir as pessoas que estarão me ouvindo nessa oportunidade a uma reflexão a respeito do céu. E se porventura há alguém que tem dúvidas com relação à sua vida eterna, que essa possa ser uma noite de aceitação. As portas da graça estão abertas e o convite do Senhor é: vem. Que o Senhor nos abençoe nessa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Não é nenhuma irresponsabilidade dizer que o céu é um lugar e dizer que o céu também é um estado. É um lugar porque é uma cidade. É um lugar porque já está preparada essa cidade. É um lugar porque o Senhor nos deu até medidas a respeito dela. É um lugar porque o Senhor detalhou questões a respeito dela, que se nós fôssemos mais a fundo nessa oportunidade, veríamos a realidade de um fato. Um fato. É geograficamente um lugar. É geograficamente uma cidade. Mas é também um estado no sentido de sentimento, no sentido de espírito, no sentido de alma. É um estado de paz. O mundo precisa tanto de paz. No livro de Apocalipse diz que a certo momento, a certa altura da história da humanidade, um cavaleiro virá e tirará a sua espada e aterrará a sua espada no chão e tirará deste mundo a paz. Sempre quando eu leio esse texto, eu fico muito assustado com ele, porque quando eu começo a pensar assim, que tipo de paz nós temos nesse mundo? É tão difícil ter alguns momentos de paz, no sentido pleno da palavra. Sempre existem notícias que nos apavoram, pensamentos que nos atormentam, angústias que tiram a nossa paz, conflitos internos que nós temos. E quando este cavaleiro de Satanás vier e tirar deste mundo a paz, em que situação este mundo há de ficar? Muito bem, mas o céu é um estado de paz. Lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento. Então aqueles que irão para lá viverão em um estado, em uma condição de paz, em uma condição de alegria, em uma condição de bem perene, de bem constante, sem doenças, sem angústias, sem medo. Quantos medos nós temos vivido? Quantas pessoas estão atormentadas pelo medo? E o céu é um lugar que terá um estado, onde as pessoas que viverão nesse lugar estarão em um estado de completa segurança, que realmente não terão medo nenhum. Esse texto que João recebe a revelação de Deus, ele vai recebendo uma revelação após outra revelação, e chega um momento da história em que ele escreve exatamente esse texto, né? Esse momento da história, realmente a história já se fechou, né? Satanás, os seus demônios, os seus aquilo que é chamado de anjos de Satanás, os demônios estarão já aprisionados e lançados no lago de fogo, bem como todos os inimigos de Cristo Jesus, todos os inimigos da cruz de Cristo, todos os inimigos da igreja de Cristo Jesus. O Cordeiro também já terá realizado as suas bodas com a noiva. Já terá acontecido o encontro da igreja do Senhor Jesus com a sua noiva. E aí agora sim, as pessoas, aqueles lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, com um corpo transformado, com um corpo glorificado, hão de desfrutar das bênçãos celestiais. É interessante, né, que um assunto tão importante, um assunto tão necessário, ele encontra-se em tanto desuso. Muito poucas vezes nós falamos do céu, muito poucas vezes nós falamos do arrebatamento da igreja, muito poucas vezes nós falamos contra o pecado, que o céu é um lugar, é um estado. O céu é um lugar onde entrarão pessoas que pecam sim, e que pecaram sim, nessa fase da vida, mas não porque tivessem um comportamento tremendamente leviano, no sentido de não querer ter um momento de reconciliação com o Senhor Deus. Então o céu é um lugar onde terão pecadores lavados, pecadores arrependidos. E o apóstolo Paulo, pensando no céu, ele disse que para nós vivermos aqui nesse mundo de peregrinação, era para nós pensarmos mais no céu,
Pensai nas coisas lá do alto. Focar neste mundo nos apavora. Focar nas notícias desse mundo nos desanima. Focar nesse mundo que não tem esperança não nos dá uma boa saúde. Por isso o apóstolo Paulo fala: pensai nas coisas lá de cima. É interessante também pensar nas coisas lá de cima e pensar no céu, para que tenhamos condição de enfrentar com mais coragem os sofrimentos. Porque, embora sejamos cidadãos dos céus e vivendo aqui no mundo como peregrinos e forasteiros, teremos que enfrentar problemas e dificuldades. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então é muito necessário que nós ocupemos a nossa mente com os assuntos relacionados ao céu. Pensar no céu é ser responsável com um compromisso que nós temos com o próprio Deus. Nós recebemos esse privilégio, essa segurança, e nós precisamos então valorizar isso que temos recebido. Eu gostaria de salientar alguns detalhes, alguns elementos que nós encontramos nesses textos, muito especialmente Apocalipse 21, e pelo menos alguns deles, como por exemplo, a certeza de que lá no céu nós não teremos mais mar. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quando eu preguei esse texto na igreja, eu achei interessante que a Lara, ela ficou preocupada porque o mar é algo bonito, né? E como pode algo tão bonito ser simbolizado, ser tipificado aqui nas Escrituras Sagradas como algo impuro? E é claro que eu nunca disse, nunca direi de maneira alguma se nós teremos ou não mar no céu. Mas é claro que eu posso afirmar que o mar, as águas que nós teremos no céu, elas serão águas limpas, elas serão águas puras. A Bíblia nos apresenta em Isaías capítulo 57, versículo 20, que o mar é um lugar realmente de impureza, observe, mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo todo o tempo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. E é interessante que quando a gente lê nas Escrituras Sagradas a respeito da besta, do anticristo, daquele que será possuído, tomado pelo espírito de Satanás, diferente de ser uma pessoa possessa, de ser uma pessoa opressa, mas esse ser será o próprio Satanás, revestido de uma figura humana, uma política e uma religiosa. E esse tal, ele sairá do mar. Vi uma besta que saía do mar, aquele que possui um espírito contrário ao de Cristo. Ele não poderia de maneira alguma sair de um outro lugar, sem que fosse de um lugar impuro. Então aquele que será possuído por Satanás, ele não se adapta com as coisas do Senhor Jesus. E aí eu gostaria de chamar a atenção, dentro desse primeiro detalhe, a respeito da primeira aplicação. Quando a palavra de Deus diz que aquele que possui um espírito contrário ao Espírito de Cristo, é aquele que não concorda com as coisas de Cristo. O anticristo é aquele que se opõe aos princípios do Senhor Jesus. E a pergunta que eu gostaria de fazer a você: qual é o seu posicionamento em relação à conformidade com as coisas celestiais, com as coisas de Cristo Jesus? Os assuntos relacionados à Bíblia, os assuntos relacionados à pessoa do Senhor Jesus te interessam? Fazem com que você fique feliz, fique contente em pensar, em refletir? Convém você pensar nisso. Isso é muito importante que você tenha esse discernimento. O segundo detalhe a respeito do céu maravilhoso é que no céu não haverá dor. Então no céu não haverá dor, no céu não haverá morte, no céu não haverá luto, no céu não haverá nenhum tipo de sofrimento. E é interessante que é muito difícil da gente dimensionar isso, porque
a vida aqui na terra, a vida como peregrino e forasteiro neste mundo, é uma vida tomada por dor. A criança nasce chorando, a mãe com dores, e durante toda a vida, a cada fase da vida, existe um tempo de dor. É dor na infância, é dor na adolescência, é dor para crescer, é dor para viver, é dor para aprender, é dor ao envelhecer, é dor. E quando a gente começa a pensar em um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais luto, certamente nessa oportunidade, nesse tempo que a gente está vivendo, hoje à noite, eu estou falando para alguém que recentemente sofreu com luto, que perdeu um ente querido, e sabe muito perfeitamente como isso significa, que dor é essa, quão profunda dor é essa, que não sai da nossa alma, não sai do nosso peito, e quantos são os enlutados, especialmente nesse tempo agora. E é interessante que no céu, essa maior dor, esse maior pavor que o ser humano tem, que é o da morte, há de terminar, porque a palavra de Deus diz: estragada foi a morte pela vitória. Então nós nunca mais veremos um caixão, nunca mais veremos um cortejo fúnebre no céu. Há um outro detalhe que eu gostaria de salientar sobre o céu, um outro elemento a ser destacado sobre o céu, é que o céu, observe bem, seriam dois detalhes, mas eu gostaria de conectá-los, em um só. O céu é um lugar de comunhão e é um lugar de presença de Deus. Vou ler com você, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Versículo 3, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 7, o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então o céu é um lugar onde nós teremos comunhão constante com Deus, e nós teremos a presença de Deus. Todo o espaço do céu, observe bem, a grande realidade é que o nosso Deus, sendo onipresente, não há espaço no universo. Imagine que existe mais satélites, planetas, estrelas no céu do que existe pó na terra. Imagine um grãozinho de pó, imagine um grãozinho de areia. Vá na praia, por exemplo, e enche a sua mão de areia e pegue uma única fagulha daquela. Imagine todo o universo e pense que no universo existe mais estrelas, satélites, planetas do que o pó na terra. E o Senhor Deus, sendo onipresente, Ele está em todos esses lugares. A presença de Deus, ela está em todo o universo. E lá no céu, a sua presença será perene. A sua presença será, o Senhor Jesus, por exemplo, o texto diz que lá não haverá mais lâmpada, porque o Cordeiro, Jesus, será a própria lâmpada. Lá não precisaremos mais de um templo como este, porque o Cordeiro será o próprio tabernáculo. Então, eu gostaria de trazer a sua reflexão, que se você não gosta da presença de Deus, se você não se sente motivado, se você não se sente encantado com a comunhão com Deus e com a presença de Deus, o céu não é um lugar interessante para você. Se por acaso uma mensagem, o cantar dos hinos, isso te deixa estressado, isso te deixa cansado, e que você prefere estar em um outro ambiente, um ambiente mais festivo, um ambiente de contos, de anedotas, enfim, seja lá, que não seja a presença de Deus, que não seja a comunhão com Deus, o céu deixa de ser um lugar interessante para você. E essa semana, pensando sobre isso, sobre a comunhão com Deus, sobre a presença de Deus, eu pensei em dois elementos. Eu pensei em Adão, por exemplo. Adão tinha comunhão com Deus. Não somente comunhão, mas tinha a presença de Deus. A certa altura do dia, o Senhor Deus vinha conversar com Adão. Adão trocou a comunhão
e a presença de Deus pelo pecado. Mas a Bíblia nos conta de um outro homem, chamado Moisés. E um momento em que Deus vai falar com Moisés a respeito do povo rebelde. E Deus diz para o Moisés o seguinte: olha, deixa esse povo, vamos deixar alguém cuidar desse povo, e eu vou destruir esse povo, e eu não vou mais com vocês, vocês vão, e fique comigo, eu vou construir uma outra história para você, mas não vou. E o Moisés, ele diz o seguinte: olha, se o Senhor não for, eu também não quero ir. Isso nos traz uma lição preciosíssima, porque o que Moisés estava indo fazer com aquele povo? Ele havia saído do Egito, ele estava indo para uma terra onde manava leite e mel, onde tinha abundância, onde tinha fartura, onde eles não seriam mais escravos, mas seriam proprietários. Mas para Moisés, a presença de Deus era mais importante do que terra. Para Moisés, a presença de Deus e a comunhão com Deus era muito mais importante que patrimônio. Então, o cidadão do céu, aquele que tem interesse nas coisas do céu, ele consegue compreender o que está escrito lá, e nós lemos: não ajunteis para vós tesouros na terra, antes ajuntai tesouros no céu, onde não tem traça, onde não tem ferrugem, onde não tem ladrão. E se o seu desejo está em reter, em segurar aquilo que pertence a Deus, em segurar aquele investimento que você pode fazer no reino de Deus, para investir nos valores passageiros, fugazes deste mundo, isso significa dizer que, pelo menos aparentemente, o seu lugar não é o céu. O lugar de Moisés realmente era a presença de Deus. O céu é um lugar onde a presença de Deus se faz real, onde a comunhão com Deus se faz real. Nós não precisaremos no céu fazer como Gabriel fez aqui nessa noite, vir aqui e orar a Deus pedindo perdão pelos pecados, porque nós não haveremos mais de pecar. E quando você começa a pensar nisso, no céu terei comunhão com Deus, e no céu eu nunca mais saberei o que é pecar, isso de alguma forma traz ao seu coração alegria? Ou por fim, traz até tristeza, porque te dá saudade do pecado, te dá saudade das coisas desse mundo, como aconteceu, por exemplo, com a mulher de Ló, ao sair da terra, da cidade de Sodoma e Gomorra, onde a terra seria destruída, mas ela estava adaptada ali, ela gostou daquele lugar, e ela se volta para aquele lugar, e ela é transformada em uma estátua de sal. É muito interessante você, que é cidadão do céu, que quer viver no céu, que você comece a gostar um pouco mais da presença de Deus, e a ter prazer com a comunhão com o Senhor. Outro elemento a ser destacado: desfrutaremos finalmente todo o gozo da nossa filiação. Nós fomos resgatados para sermos filhos, e vivermos com todos os direitos de filhos. Quando a parábola, a pérola das parábolas, de Lucas 15, a parábola do filho pródigo, nos conta ali a história de dois filhos, um mais velho, que não soube aproveitar a sua condição de filho, porque se colocou na posição de servo. E também nos fala do outro filho mais novo, que foi rebelde, que foi gastador, que foi pródigo, e ele também não soube aproveitar a sua condição de filho. Mas lá no céu, nós haveremos de desfrutar finalmente todo o gozo da filiação de filho. Quantas vezes perdemos esse prazer de sermos filhos de Deus? É possível, irmãos, dizer até que uma pessoa redimida, comprada e lavada pelo sangue de Cristo Jesus, crente, filho de Deus, mas não consegue viver de uma maneira plena e abundante na graça, e ela sempre se encontra à margem da graça, porque não consegue desfrutar do gozo, da liberdade de ser filho de Deus. Outro detalhe: o céu é descrito pela beleza da noiva, tanto da noiva como a cidade, elas recebem assim a mesma figura de linguagem. João, quando tentou descrever a beleza da noiva, ele apresenta detalhes preciosos, pedras preciosas. Quando ele vai falar da cidade,
ele também apresenta pedras preciosas. E observe bem, no capítulo 4, versículo 3, o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Era o que João tinha para apresentar como algo de mais precioso, e ele apresenta dessa forma. A cidade é original, e a igreja também é original. É por isso que ele tem que apresentar como algo tão singular, porque não há algo como a igreja do Senhor Jesus. Não há nenhum grupo social, não há nenhum clube social, não há nenhuma sociedade que possa ser comparada à igreja do Senhor Jesus. Por isso, nessa noite, quando você for convidado a se fazer presente a essa igreja, a se fazer presente a esse corpo de Cristo Jesus, não perca essa oportunidade, porque é uma responsabilidade singular. A igreja é única, ela é original. E ao receber a oportunidade também do convite de participar dessa cidade, essa cidade é única. Olha que detalhe interessante, quando a gente começa a pensar assim numa construção, e a gente pensa que na construção é assim, naquelas partes mais expostas, que são vistas, a gente até utiliza um material melhor, mas aquela parte que é escondida, normalmente a gente não investe tanto assim, para que aquela obra que estará escondida, como por exemplo um alicerce, né, que depois até terra poderá entrar sobre o alicerce. Então, para que gastar dinheiro? Para que investir coisa boa ali? O céu é um lugar que foi pensado, que foi estruturado de uma forma tão especial, que até mesmo a sua fundação, ela é preciosa. Versículo 19 e versículo 20. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornadas de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito e o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, um 10º de jacinto e o 12º de ametista. Então o nosso Deus, ele preparou essa cidade, preparou antes dos tempos eternos. Essa cidade não está sendo preparada. Essa cidade não está sendo preparada de acordo com aquelas pessoas vão se convertendo. O nosso Deus, em sua sabedoria, e Jesus, ele deixa muito claro isso, na carta de João, capítulo 14, quando diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai já existem moradas. Na casa de meu pai tudo está preparado, tudo está pronto, a obra está realizada. E é muito importante quando a gente considera essa questão. Um outro detalhe importante, que existem 12 portas abertas para todos os lugares. 12 portas onde dão oportunidade para o judeu, para o samaritano, para o etíope, para o egípcio, para você, que é pecador. Quantas são as vezes que você, ao olhar para você e pensar na igreja, olhar para você e pensar no céu, olhar para você e pensar na pessoa de Jesus, imagina assim: não, isso não é para mim, eu já pequei demais, eu já errei demais. As portas estão abertas, as portas do céu estão abertas, estão escancaradas, estão realmente à disposição de todo aquele que crê. E o texto deixa isso também de forma muito clara. 12 portas, e o noivo te convida, mas só entrarão, embora toda a liberdade para entrar e adentrar, mas só entrarão os que forem lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Ela é aberta, né? Essa porta, ela é aberta a todos, mas ela não pode ser aberta a tudo. Observe bem o versículo 8, deixa muito claro, ela é aberta, mas não é aberta a todo e qualquer tipo de comportamento. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É muito interessante que você considere isso.
Infelizmente, a igreja do Senhor Jesus, nos últimos tempos, ela está aberta a todos e também muitas vezes aberta a tudo. Mas nós precisamos entender que a igreja, que as portas do céu estão abertas a você, pecador. As portas da graça estão abertas a mim e para você. Mas elas não estão abertas a um comportamento que é pecaminoso e que destrói aquilo e desconstrói aquilo que o Senhor espera. E aí eu concluo a minha palavra, ou a palavra do Senhor, nessa oportunidade, dizendo o seguinte: de repente você gostaria de morar nesse lugar. De repente o mundo está se tornando um lugar cansativo para você. De repente o mundo tem se tornado um lugar triste demais para você. E você gostaria de estar lá. O que você pode fazer? Algumas pessoas perguntaram isso. Um carcereiro, por exemplo, apanhado de profundo temor, pergunta isso a Paulo e a Silas. E a palavra foi: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Então a palavra de Deus te chama nessa oportunidade. Apocalipse 22, versículo 14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E aí, se você perguntar: mas em que momento da vida eu vou ter que pegar o Covid, sarar dele, ou se eu passar pelo Covid, né? Em que momento, em que altura da vida eu devo aceitar esse convite? Apocalipse 22, versículo 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É sem demora. Sem demora o Senhor Jesus pode voltar e arrebatar a sua igreja. Sem demora uma dor fulminante no seu peito pode acontecer e você sofrer um infarto e partir desse mundo. Por isso, nessa noite, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. O Senhor Jesus disse que na sua casa, no seu lar, na sua pátria, existiam muitas moradas. Quem sabe a sua morada ainda não está colocada ali, né, por você, com garantia, a posse, né? Quem sabe você ainda não tomou posse disso. E essa é a oportunidade de nós fazermos isso. Vamos terminar, eu vou cantar uma canção. A nossa irmã muito querida da nossa igreja, a irmã Eunice, pediu para que eu cantasse essa música, e eu vou cantar, e você pode fazer coro comigo na sua casa, de onde você estiver, uma canção antiga, sobre o céu também. Fala inclusive sobre aquele encontro glorioso com aquelas pessoas que partiram daqui também com Deus, na certeza de salvação, e que você terá a oportunidade de reencontrá-las lá na pátria celestial. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória.
vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glórias, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Oremos ao Senhor pela sua vida, pelas nossas vidas, para que possamos ter também uma semana abençoada. Ó Deus e Pai, estamos na Tua presença encerrando mais esse culto, mais esse domingo. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Sabemos, ó Pai, que assim como Moisés, não é seguro ir se o Senhor não for conosco. Então não nos permita, ó Pai, pisar onde o Senhor não pisar conosco. Não nos permita pensar naquilo que o Senhor não pensar conosco. Permita-nos, ó Pai, viver uma semana na presença e na dependência do Senhor. Repreenda, ó Pai, toda intervenção de Satanás que se arma contra as nossas vidas e nos proteja. Ó Pai, faça com que possamos pensar mais na pátria celestial. Faça com que possamos desejar mais a pátria celestial. É um momento de tanta morte, de tanta tensão, de tanta tristeza. E este é um momento muito rico e oportuno para pensarmos na eternidade. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, salve vidas nessa noite. Pelo poder que há no nome de Cristo Jesus, libertador. Em nome do Senhor Jesus, amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Cristo Jesus, as eternas e doces consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre a vida de cada família, sobre a vida de cada crente no Senhor Jesus, não somente pelos irmãos da nossa igreja, da congregação, daqueles que estão nos assistindo, mas, ó Pai, por todo o Teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.